Boa noite, gente. Aqui é a Yara, do Grupo de Gestão de Tecnologia. Então, para começar, conceituando a tecnologia, a gente pode entendê-la como um conjunto de todos os conhecimentos utilizados, tanto na produção, distribuição e uso de bens e serviços. Ou ela também vai possuir um comportamento de um bem econômico. E, bom, a tecnologia deixou de ser um diferencial entre as empresas e ela passou a ser um pré-requisito para se manter no mercado competitivo. E o grande desafio hoje é realmente conseguir transformar essas tecnologias desenvolvidas em inovações que tenham um retorno econômico. E aí, para isso, né, puxando para esse lado, entra a participação da engenharia de produção, que ela vem de um campo de conhecimento de gestão empresarial. Então, a geração de conhecimento tecnológico para transformação e processos de desenvolvimento inovativo, sendo necessária a gestão de tecnologia. E isso seria o quê, né? É o uso de técnicas administrativas para maximizar o potencial da tecnologia e assim atingir os objetivos da organização. E aí, quando a gente coloca uma visão para as empresas privadas, a gente entende os objetivos como sendo a redução de custos, melhoria dos produtos atuais, desenvolvimento de novos produtos e até a redução de prazo para a introdução de novas inovações. E olhando mais para o lado da organização não lucrativa, o foco delas é em solucionar problemas prioritários da sociedade. E aí, assim, colocando agora para a gente entender a inovação mesmo, a gente tem duas frentes principais. A gente tem aquelas inovações incrementais, essas vão melhorar as características de um bem ou um processo já existente, ou a gente tem a análise das inovações radicais, que vão provocar uma ruptura no padrão organizacional. Bom, por fim, a implementação da inovação acontece quando o produto é introduzido no mercado ou o processo passa a ser realmente operado pela empresa. E é por isso que devem ser analisadas tendo como base as próprias empresas, por serem elas que trazem essas inovações ao mercado competitivo. Então, através das interrelações que as inovações emergem. E é por isso que a gente analisa por dentro dessas empresas mesmo. Esse processo inovativo envolve duas principais atividades, que é o desenvolvimento e a comercialização da inovação e a difusão tecnológica que promovem novas mudanças técnicas, ou seja, a inovação incremental. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do processo inovativo. Bom, o processo inovativo, ele consiste em duas atividades principais. A primeira delas é completamente diferente da segunda, mas elas são complementares. Bom, a primeira atividade, ela consiste no desenvolvimento e na comercialização inicial de uma inovação significativa, que é um processo que compreende basicamente a criação ou o próprio desenvolvimento de uma inovação significativa. A segunda atividade principal do processo inovativo é a aplicação dessa inovação em escala progressiva. E esse processo ele recebe um nome, que é a difusão tecnológica. Bom, a difusão tecnológica ela trata de moldar essa inovação de acordo com as condições particulares de uso e implementar melhorias também nessa inovação para que ela atinja um desempenho melhor do que o que ela tinha originalmente, quando ela foi desenvolvida lá na primeira atividade. Bom, esse processo de difusão tecnológica ele é muito importante, porque através dele os potenciais usuários eles vão poder testar, adaptar, implementar algumas melhorias e inclusive adotar essa inovação significativa que foi desenvolvida. Bom, por se tratar de um processo no qual a aplicação se dá em escalas progressivas, é natural que durante o processo se tenha um grande aprendizado em relação às diversas experiências que você vai obter progressivamente. E, bom, com, com essas experiências vão gerar, como eu falei, um aprendizado, e esse aprendizado ele vai render aí, geralmente rende, né? Algumas novas mudanças técnicas que são denominadas como inovações incrementais. Oi, gente, meu nome é Laís e eu vou falar um pouco sobre propriedade intelectual e os mecanismos de transferência de tecnologia.
Para começar, a propriedade intelectual ela é responsável por conceder direitos aos inventores e criadores por qualquer produção do intelecto, seja ela no ramo científico, artístico, literário ou industrial. A propriedade industrial ela é uma categoria da propriedade intelectual e tem como objetivo proteger as criações humanas aplicadas nas empresas para manter a competitividade. Essa proteção inclui invenções, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e proteção de cultivares. Esse sistema ele reconhece a autoria dos criadores sobre suas obras, concedendo a eles exclusividade sobre seu uso, evitando assim que ela seja utilizada por terceiros de forma ilegal. No Brasil, a legislação que regula a propriedade intelectual é a Lei nº 9.279, de 1966, no qual o autor da invenção ou do modelo de utilidade será assegurado o direito à patente. A patente é um título de propriedade temporário de exploração e utilização de bens industrializáveis dentro dos limites dos territórios nacionais. Para que algo seja patenteável, ele deve atender aos requisitos de aplicação industrial, atividade inventiva e novidade. O órgão responsável por expedir elas é o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A patente ela se divide em duas, de invenção e modelo de utilidade. A patente de invenção é uma nova invenção para solucionar um problema já existente e que atenda aos requisitos citados anteriormente. Tem a validade de 20 anos. Já o modelo de utilidade é um bem material existente que foi aperfeiçoado, proporcionando uma melhoria funcional no seu uso e tem validade de 15 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia da universidade para a sociedade, além das acadêmicas, que envolveria pesquisas, orientações, criações de dissertações e teses, também pode ocorrer com a interação de empresas, em pesquisas conjuntas, consultorias, prestações de serviços e criação de novos empreendimentos. Em outras palavras, a transferência de tecnologia é um processo que permite que o conhecimento gerado nas universidades seja convertido em produtos e serviços que beneficiem a sociedade. Para a criação de empresas de base tecnológicas e os clusters regionais, que são empresas que estão ligadas através de relações empresariais em uma determinada região, é importante a disponibilidade de infraestrutura e a existência de universidades, laboratórios de pesquisas e escolas técnicas. Para que o conhecimento gerado por essas instituições chegue ao mercado através de empresas, é necessário que haja a interação delas com empresas já existentes ou por meio de criação de novas empresas por funcionários que já constituíram essas instituições. Essas instituições serão chamadas de spin-offs. Spin-offs acadêmicas são empresas a partir de universidades formadas por seus integrantes, sendo eles funcionários, docentes ou alunos. Eles têm o objetivo de aproveitar as oportunidades geradas através de pesquisas desenvolvidas nessas instituições. A criação de novas empresas dependem de empreendedores. Olá, eu sou o Daniel e eu vou falar de um conceito muito importante quando se fala em tecnologia, que é o de empreendedorismo. Mas afinal, o que é empreender ou ser um empreendedor? Em geral, são pessoas capazes não somente de identificar uma oportunidade, mas principalmente de fazer dela um negócio. É claro que as habilidades técnicas são importantes, mas tão importantes quanto são as habilidades gerenciais e de relacionamentos, que acabam também sendo muito desenvolvidas durante o processo. Levando para um contexto tecnológico, tem-se o chamado tecnoempreendedorismo, muito ligado à economia digital e das tecnologias de informação e comunicação. E é aqui que começa toda uma cadeia de incentivo a esses empreendedores tecnológicos, geralmente fundando as empresas de base tecnológica, sigla EBT, mas que hoje em dia são mais conhecidas como fintechs. Elas são empresas jovens, com produtos baseados em tecnologias relativamente novas, formadas por poucos membros e não necessariamente ligadas a outras empresas maiores. São dinâmicas, flexíveis e capazes de respostas rápidas de acordo com as demandas do mercado. Uma fintech dificilmente funciona isolada, então há uma tendência de que elas sejam agrupadas em ambientes que favoreçam tanto a competição
como também a cooperação entre elas. E para isso, existem alguns instrumentos de incentivo, geralmente associados a órgãos governamentais de ensino e pesquisa, empresas privadas e fundações. Para começar, temos as incubadoras, que são organizações dedicadas à criação e desenvolvimento de novas empresas, sendo o Sebrae e a Startse alguns dos principais exemplos que temos aqui no Brasil. Há também os parques tecnológicos, que é quando várias empresas, em geral com finalidades correlacionadas, se reúnem em um mesmo imóvel, o que favorece várias trocas entre elas. E aí, quando há uma concentração desses imóveis em uma mesma região, tem o que nós chamamos de polos tecnológicos, sendo o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, um dos principais exemplos conhecidos mundialmente. E, finalmente, quando esse limite geográfico é ultrapassado, criam-se as redes de cooperação, que permite que várias organizações de diversos segmentos e localidades possam interagir entre elas de qualquer lugar do mundo. Analisando bem, a inovação tende a necessitar mais de presença de mercado e não necessariamente do governo. Dessa maneira, a influência governamental na geração de políticas industriais e inovativas foi de algo indutor para uma influência indireta sobre a mesma. Resta ao governo o dever de garantir condições favoráveis, atuar como agente consumidor e remover as imperfeições nas organizações e políticas públicas. No Brasil, o investimento em pesquisa e tecnologia começou na década de 50, com o Conselho Nacional de Pesquisa, com enfoque em desenvolver um parque acadêmico e fornecer bolsas e auxílios à pesquisa. Mais para frente, surgiram outros mecanismos de apoio, como o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico, o FUNTEC, e a Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, juntamente com políticas de ciência e tecnologia. Atualmente, temos em vigor a política industrial, tecnológica e de comércio exterior, com objetivos de promover o aumento da eficiência de produção, da capacidade de inovação e a expansão da exportação. Este cenário se tornou mais concreto com a Lei 10.973, a chamada Lei da Inovação, que pegava a transferência de tecnologia, a prestação de serviços e o uso compartilhado de infraestrutura, tópicos que mencionamos anteriormente, e os torna legalizados em instituições federais. Isso desencadeou a disseminação de resultados e pesquisas tecnológicas e a criação de empresas baseadas em tecnologia, as EBTs. Assim, juntando os elementos para a criação e desenvolvimento de EBTs, os mecanismos de transferência de tecnologia e as políticas de incentivo, é possível mensurar o resultado em ambientes favoráveis a essas condições. O IBGE, juntamente com a FINEP e o MCT, utilizou os gastos em pesquisa e desenvolvimento para analisar os indicadores de atividade inovativa no país. Com isso, foi criada a PINTEC, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica. Ela obteve amostras de empresas espalhadas pelo território nacional durante 3 anos e possui diversas edições, as quais permitiram visualizar o leve aumento da implementação de inovação. Além do método utilizado pelo IBGE, há outros indicadores que marcam o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo, tais como a produção científica, os recursos humanos baseados em pesquisa e tecnologia, e o número de patentes em base nacionais e internacionais. Avaliando esses critérios, foi possível observar que o Brasil, que possui seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento públicos e concentrados em estatais, contém uma produção científica de artigos equiparada aos outros membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entretanto, sua produção tecnológica, com foco em patentes, é pequena e possui muito a desenvolver.